Tá, meus irmãos. Bom, meus irmãos, eu acredito que eu vou até às 20h50 para que pontualmente a gente encerre às 21h. Eu gostaria de ter a sua valiosíssima atenção, porque o assunto que nós acabamos de ler, acredito que não seja desconhecido da igreja, porque a gente está tratando com crentes que amam o ensino, que amam as escrituras, que tomam prazer na leitura da palavra de Deus. Isso é a nossa prática diária, fazer uso da leitura da palavra de Deus. Mas acredito que talvez o assunto seja, na noite de hoje, importante para ser mencionado, porque quase não mencionamos assuntos como esses que aqui nós acabamos de ler, sobre as primícias da terra. E eu gostaria de tratar este assunto com vocês, fazendo algumas aplicações para a nossa vida e fazendo com que a gente extraia os princípios que estão contidos neste capítulo de número 26 e sejam aplicados na nossa vida. O assunto é muito interessante, irmãos, e ele deva ser aplicado na nossa vida. É muito importante a gente olhar para este capítulo de número 26 e ver o que o Moisés está recebendo de instrução de Deus para que passe aos filhos de Israel. Então vocês sabem o que a gente vem tratando ao longo dessas terças-feiras, que os assuntos dos discursos estão divididos em capítulos, e a gente não tem como aqui tratar isto, falar desta divisão hoje mais uma vez. Vocês podem acessar o canal da nossa igreja, estão contidas lá as mensagens. O pessoal da mídia tem trabalhado e feito isto com muito zelo, mostrando lá desde o primeiro discurso, aí quando entra parte A, parte B, e aí vocês podem dar uma olhada por lá. Inclusive, é importante que eu digo a vocês, de que vocês têm esses recursos para poder visualizar os nossos irmãos que pregam, que cantam. Isso é uma oportunidade que há muitos anos atrás a gente não tinha, e hoje a gente tem essa facilidade, o material está nas nossas mãos para que a gente consiga acessar. Isso pode ser meio de evangelismo, você pode pegar lá o link, enviar para as pessoas e vidas serem edificadas, né? É o caso, acho que até da irmã Gisele, que constantemente faz isso, evangelizando pessoas, e isto é um bom exemplo a ser seguido. Mas a gente tratou, os capítulos anteriores entre primeiro discurso e segundo discurso. No capítulo 26 é o encerramento desse segundo discurso, conforme no início eu falei com vocês. Moisés julgou ser necessário tratar com o povo de Israel os estatutos, os juízos que ele recebe de Deus para que sejam entregues a esta nação. Todos esses estatutos, eles estão de forma muito clara para todo o povo de Deus poder extrair a mensagem de Deus, absorver a mensagem de Deus e viver por intermédio destas instruções, esses estatutos, o que Deus está entregando para esta nação é diferenciado de qualquer outra nação. O próprio Moisés, ele chega a afirmar qual é a nação que tem estatutos e juízos que sejam tão grandes e tão preciosos como o da nação de Israel, que recebe isso do próprio Deus. Nenhuma outra nação tem instruções, estatutos e juízos dados por Deus, senão a própria nação de Israel, o próprio
povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor. Porém, o capítulo de número 26, a gente vai observar que neste capítulo estão contidas instruções da parte de Deus, aonde o povo vai entrar na terra prometida. Eles estão prestes a possuir a terra. E a última mensagem de Moisés é a despedida de um líder. É a mensagem que o líder está entregando para o povo, recebida da parte de Deus. Esse líder vai entregar a mensagem e vocês vão observar que neste capítulo de número 26 estão contidas instruções como é que o povo deveria fazer ao entrar na terra. Se antes de entrar tem a instrução de como eles deveriam conquistar esta terra, as batalhas, as nações que eles deveriam destruir, os inimigos que eles deveriam enfrentar, eles não se ajuntar com nenhuma outra nação. Ao entrar na terra, a gente vai perceber que Deus, de forma cuidadosa, Ele orienta o seu povo como deveria ser a procedência deles de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Então a orientação de Deus era uma orientação muito clara, uma orientação que eu diria muito simples de se fazer. Não há nenhuma dificuldade. Todo fruto que a terra de Canaã produzisse, eles deveriam colher de todos esses frutos, juntar num cesto. Este cesto deveria ser colocado todos esses frutos, o figo, as tâmaras, a azeitona, e eles deveriam recolher todos esses frutos e colocarem no cesto. E quando colocasse no cesto, eles deveriam apresentar-se diante do sacerdote. Eles chegariam diante do sacerdote e na frente do sacerdote eles teriam que fazer uma declaração. Eu vou mostrar o verso para vocês. No verso de número 4, vai aparecer aí no Data Show, vocês podem acompanhar aqui no Data Show. O que eles fariam? Diante do sacerdote, o texto vai dizer: e o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E aí o verso 5 diz, o que eles teriam que dizer? Verso 5 diz: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu era prestes a perecer, foi meu pai e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir ser nação grande, poderosa e numerosa. Observe que esta fala é daquele que está apresentando fruto, não é a fala do sacerdote, é a fala daquele que está apresentando todos os frutos no cesto perante o sacerdote. E quando ele vai se apresentar, ele deveria abrir os seus lábios e testificar, dizendo sobre a história dele, ou a história do povo dele, desta nação. Como era a história que começou esta nação e como é a história deste povo no presente momento, quando eles estavam apresentando o cesto com os frutos. O que tem de importante nesta história? Nesta história onde eles se apresentam diante do sacerdote e vão testificar e vão dizer de que o pai deles, Arameu, eu vou explicar isso daqui a pouco, estava em uma terra, era um povo pequeno,
mas depois se tornou uma nação numerosa, poderosa. Vocês vão ver que isso está envolvido, com gratidão, está envolvido com a história do passado deste povo que agora está entrando na terra de Canaã. Então eles vão se apresentar diante do sacerdote com sentimento de gratidão. Eles vão se apresentar diante do sacerdote lembrando da história do passado, porque o sentimento de gratidão e a memória que mostra o que era este povo quando se iniciou no passado, eles deveriam trazer uma oferta, eles deveriam se apresentar diante do sacerdote e apresentar um culto ao Senhor. E é exatamente nesta história que a gente tira algumas lições preciosas para a nossa vida. E eu quero começar aqui e dizer isto com muito temor de Deus, irmãos. Quero dizer isto aqui para a igreja do Senhor aqui em Nova Carapina. Eu passei hoje pela manhã orando a Deus, consultando ao Senhor logo nas primeiras horas do dia, depois que acordei, buscando ao Senhor que eu pudesse dizer para vocês algo da parte de Deus, que Deus moveu o meu coração acerca deste texto do capítulo de número 26. Eu poderia falar de capítulos anteriores, porque existem muitas leis que estão contidas, desde o capítulo 9, aonde foi o nosso último sermão aqui com vocês em culto de doutrina. Vocês podem ver que eu estou agora no capítulo de número 26, entendendo de que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, de que Deus quer falar conosco nesta noite, quer trazer lições maravilhosas para a nossa vida de fé. Mas na manhã de hoje, eu consultando ao Senhor, buscando ao Senhor, do que Deus, na verdade, queria trazer ao meu coração para que eu pudesse dizer para vocês. E eu quero dizer exatamente isso aqui que eu comecei falando com vocês. Eu acredito, irmãos, de que Deus está esperando de que a gente se apresente perante Ele com nossos cestos cheios de frutos, que nós nos apresentemos diante do Senhor com o nosso cesto que esteja repletos de frutos. E eu orando ao Senhor na manhã de hoje, o Espírito do Senhor falou ao meu coração: diga para a minha igreja que tem muitos dos meus naquele lugar que estão com cesto vazio e não há fruto nesses cestos que eu entreguei na mão deles. E eu estou entregando uma mensagem de Deus para você. Eu não sei quem é, mas Deus sabe quem tem cesto cheio de fruto e Deus sabe o cesto que está vazio. A oferta que vai ser oferecido perante o sacerdote é um culto ao Senhor, é um culto de gratidão, é um culto aonde remonta uma história do passado, que lembra toda a trajetória deste povo, dos antepassados, do que Deus realizou na vida dos seus antepassados, e a história que chegou na vida destes que estão apresentando o cesto com fruto, o quanto Deus prosperou a história deste povo. E aqui eu quero dizer algo muito importante para vocês, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque Deus abre caminho, Deus abre porta, Deus prospera, Deus faz milagre. A gente está ciente e sabe de que Deus coloca a sua mão a nosso favor. Porém, quando a gente precisa ir a Ele, a orientação sempre de Deus para o povo de Israel era: ninguém aparecerá perante mim vazio. Ninguém aparecerá perante mim vazio. Porque a gente precisa tomar muito cuidado, conforme disse, para que a gente não esteja num posicionamento só querendo receber de Deus,
de que o favor dele alcance a sua vida e você não tenha para dar a ele. Hoje, Deus está perguntando para mim e para você: como é que está o teu cesto? Deus está vendo você aqui nesta noite. Como é que você trouxe o cesto hoje perante mim? Como é que você está chegando perante mim com o seu cesto? Será que você apresenta-se perante o sacerdote? Será que você vem para cultuar a Deus com o seu cesto vazio? Não, Deus não aceita com que o seu cesto esteja vazio. Por que, pastor, meu cesto não pode estar vazio? Ele pode estar vazio e pode se encher aqui. Neste princípio, não. Você já vem com teu cesto cheio e você apresenta o seu cesto cheio de frutos para a glória e para a honra do nome do Senhor. Teu cesto representa a tua gratidão. Teu cesto cheio de fruto representa a história que você viveu lá no passado. Tudo aquilo que você teve de dificuldade, de problema, a história de quanto Deus tem sido e foi bom para com você, e você chega perante o Senhor com teu cesto vazio. Irmãos, por favor, ouça isto, porque Deus está movendo o meu coração. Nesta noite eu nem entrei na mensagem ainda. Deus está movendo o meu coração nesta noite para dizer à igreja do Senhor de que a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não tomar este devido cuidado, a gente pode perecer dentro da terra que Deus nos entrega. Por quê? Por falta da gratidão. Você caminha, Deus vai te prosperando. Você vai andando e Deus vai te guiando. Deus vai colocando a mão sobre você. E você vai recebendo, experimentando o favor de Deus. E você sempre andando, e Deus te protegendo, e Deus falando, e Deus te ajudando, e Deus te esforçando, e Deus desbaratando os inimigos, Deus fazendo milagre na sua vida. Aí quando você herda a bênção, quando você chega no lugar da bênção, aí a ingratidão toma conta, você esquece da história do passado. Você chega, parece que você não precisa ter cesto. Você parece que não precisa ter fruto. Você parece que você é só chegar neste lugar de terra deleitosa, terra que mana leite e mel, terra do cumprimento da promessa, e o teu cesto está vazio. Você não tem nada. Você não apresenta nada. Você não apresenta trabalho, você não apresenta adoração, você não apresenta sua oferta, você não apresenta seu dia, seu cesto só vive vazio. E Deus está esperando da congregação da Uberlândia que os nossos cestos estejam sempre cheios de frutos. Bendito seja o glorioso nome de Jesus Cristo. Então eu quero dizer 3 coisas aqui para vocês, extraídas do capítulo de número 26, que é para a nossa aplicação da nossa vida de fé. Bom, primeiro, o ofertante, neste caso, é cada um que deveria se apresentar diante do sacerdote, deveria comparecer perante o sacerdote com gratidão, trazendo os seus frutos. Então isso é um princípio que Deus estabeleceu para cada israelita. O que isso significa? De que esta gratidão deveria permear o coração dos filhos de Israel, porque eles estão entrando na terra prometida. Eles estão vendo cumprimento de promessas. Eles estão experimentando bondade de Deus. Deus está manifestando a bondade dele, e a gente vai ver isso dentro dos textos que vão aparecer aqui para vocês. Mas o primeiro princípio que está aqui é que o ofertante deveria apresentar-se perante o sacerdote com gratidão. Essa gratidão, irmãos, ela nunca deva sair do coração dos filhos de Deus.
A gente canta o hino, se não me falha a memória, 370 da nossa harpa cristã, quando a gente diz: mais grato a ti, mais consagrado me faz, ó Senhor, mais humilhado e cheio de amor. É assim, mais grato a Deus. Esta gratidão é o reconhecimento da bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Como é que Deus tem abençoado a nossa vida, irmãos? Deus está dizendo para esta nação, para cada israelita: você vai chegar na terra, reconheça a minha bondade sobre a sua vida. Seja grato por tudo aquilo que eu fiz por vocês. Não haja um coração ingrato no coração de vocês. Quando vocês entrarem na terra, não diga, conforme falamos lá no capítulo 9, que foi pela minha própria justiça, que foi pelo meu braço forte. Deus está dizendo: quando vocês chegarem com cesto cheio de frutos que vocês colheram da terra, é a minha provisão que eu estou dando para os meus filhos, é o que eu estou fazendo para os meus filhos. E não comparecer era, irmãos, punição para os filhos de Israel. Eu acredito nesta noite, irmãos, de que Deus está movendo o nosso coração para que a gente aprenda a ter sempre os nossos cestos cheios. Tem hora que a gente está olhando para os crentes na igreja, irmãos, e eu refiro aqui de cima do altar. Acredito que talvez vocês tenham as percepções, mas quem está aqui em cima do altar consegue observar. Irmão, parece um tanto de gente, parece que não tem nada no cesto. Para dizer a verdade, tem gente que acha que deixou o cesto em casa. Outros nem cesto têm. Se apresentam diante do Senhor, mas nem cesto tem, irmãos. E Deus está exigindo de nós nesta noite que os nossos cestos estejam cheios de fruto. Ele está passando aqui no ministério para ver se os nossos cestos estão cheios de frutos. Ele precisa saber de cada um de nós aqui do ministério, como é que está o nosso cesto? Como é que está andando o nosso cesto? Será que o nosso cesto está raso, vazio? Que a gente não consegue apresentar-se perante o Senhor para oferecer uma oferta. E olha, irmãos, aqui é importante dizer, a oferta é oferta de primícias. É a melhor parte. Não é só a primeira parte, é o melhor fruto. Não é o fruto caído do chão, é o fruto colhido da própria figueira, videira, de todo o fruto que a terra produzisse, deveria ser tirado o melhor fruto para ser apresentado ao Senhor. A gente precisa lembrar, irmãos, que não bastasse alguns terem o descuido de ter um cesto vazio, de ter um cesto que deveria estar recheado dos melhores frutos, apresentam fruto podre, fruto que não tem valor para nada. Deus, Ele olha para nós nesta noite, para ver em cada um de nós aqui. Ouça isso, por favor, eu estou falando no nome do Senhor. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para a igreja do Senhor. Eu estou dizendo diante de um Deus que conhece a nossa vida. Deus, irmãos, Ele sabe se você chegou aqui com cesto ou sem cesto. Deus sabe se você chegou aqui com o seu cesto vazio ou se você chegou com o seu cesto cheio. Eu espero que Deus esteja vendo, irmãos, você nesta noite. Eu espero que Deus esteja olhando para você nesta noite e veja um cesto repleto de muitos frutos, repleto de muitos frutos.
E eu quero voltar àquilo que eu disse para vocês, sem qualquer sensacionalismo. Mas o que Deus me fez entender neste dia, é de que muitos neste lugar, e olha que eu sou o pastor da igreja, mas eu não convivo com você 24 horas. Eu não estou dentro da sua casa. Existe o Espírito Santo para andar com você, para dizer a você, para falar aos seus ouvidos, como é que está o teu cesto. O pastor não vai dizer aqui, eu estou sendo porta-voz de Deus, mas eu quero dizer para você, irmãos, que o que eu ouvi da parte de Deus neste dia, é de que muitos aqui entre nós estão com o cesto vazio. Muitos entre nós. Precisamos encher o nosso cesto, precisamos ter os nossos frutos no nosso cesto, porque a gente está se apresentando diante do Senhor nosso Deus, e quem não se apresenta com Ele, com o cesto cheio de frutos, isto revela a nossa ingratidão, como se a gente pudesse participar do culto ao Senhor de qualquer maneira, como se a gente pudesse vir a Ele de qualquer maneira. É o melhor cântico, é o melhor serviço, é a melhor adoração. Quando alguém está dizendo, eu não vou entregar o meu dízimo, porque não deu. Você está dizendo, eu não vou botar o meu fruto nesse cesto. Quando você não quer ofertar, você está dizendo, eu não quero colocar o fruto do que o Senhor me deu, de que eu colhi, de que o Senhor prosperou. Você está fechando as portas. Você está negando de que Deus fez algo por você. Eu quero pedir, irmãos, com fé, Deus conhece o seu coração, vou te chamar para um desafio agora. Quem está com teu cesto cheio de fruto, por favor, bote a sua mão para o céu. Você que está com o teu cesto cheio de fruto, se você não tem nada dentro do teu cesto, então permaneça com a sua mão abaixada, mas eu vou levantar a minha mão, irmão, porque eu sei que Deus tem colocado frutos dentro do meu cesto, para adorar o nome do Senhor. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. Frutos, irmãos, do cesto, fala da nossa gratidão. Frutos no cesto, irmãos, mostra de que Deus, irmãos, tem cumprido as suas promessas, porque Deus está dizendo, logo no início deste capítulo de número 26, e será que quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres para habitares, o que Deus está dizendo? Eu cumpri a promessa na sua vida, eu te guardei, eu te protegi, eu fiz milagre, eu sou Deus que cumpre promessas. Então, seja grato, então tenha gratidão, então enche o teu cesto de fruto. Deus está me dando uma palavra no meu coração, para dizer para você nesta noite, Deus ainda continua cumprindo as suas promessas. Deus continua fazendo milagres. Deus continua cuidando de tudo. Deus está no controle de tudo. E Deus está dizendo para você, se o teu cesto estiver vazio, é ingratidão da sua parte. Se o teu cesto está cheio e tu vens perante a mim, eu tenho recompensa para você. Você quer que eu diga para você? Eu sei que ainda não é o final da mensagem, mas se vocês olharem o capítulo de número 26, como é que encerra até o último verso que nós lemos, o texto vai dizer no verso de número 11, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. É alegria por tudo que Deus fez por você e por tua casa. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres.
Eu quero que haja um sentimento da parte de Deus no seu coração, de que nunca mais você apareça aqui no culto com teu cesto vazio. Nunca você venha para a igreja com teu cesto vazio. Eu vou para lá para me encher. Ok, você vai se encher da glória de Deus, mas vem com teu cesto cheio. Se você vem para cá carrancudo, cheio de angústia, cheio de mágoa, cheio de ferida, cheio de tristeza, teu cesto não está cheio, teu cesto está vazio. O que Deus quer é que a gente esteja gozando de muita alegria da parte de Deus, porque Deus tem sido bom para conosco. Então, a primeira verdade que está contida neste capítulo de número 26 é que o ofertante deveria apresentar-se com gratidão perante o sacerdote, porque revelaria de que Deus é bom e revelaria de que Deus estava cumprindo as suas promessas. Segundo, é que o ofertante deveria, no capítulo de número 26, verso de número 5, é que o ofertante deveria reconhecer a humilde origem daquela nação. Vocês perceberam, irmãos, como é que o texto mostrou que essa nação iniciou? Vamos olhar no verso de número 5 e eu vou ler com vocês e vou dar uma explicada sobre isso. Porque a história da nossa vida, irmãos, basicamente ela é assim. Quero dizer isto para todos vocês aqui. Deus, irmãos, tem feito maravilhas na nossa vida. A nossa história de antes não é a história que temos hoje. A nossa história de outrora é uma história que eu poderia dizer para vocês, desde a nossa pequenez, desde as nossas fragilidades, de tudo o que a gente era no mundo, olha quem você é hoje. Se alegre no Senhor. Irmãos, não pela função, mas me permita dizer aqui, baseado em vocação. Eu era uma das pessoas mais tímidas que eu posso dizer para vocês. Já disse isso para vocês, é bem rápido. Se eu fosse apresentar um trabalho em uma sala de aula, que vergonha! Vermelho, nervoso, palavras trêmulas, não conseguia, mas não conseguia mesmo. Irmãos, eu estou falando perante um público aqui de muitas pessoas. A gente treme, ainda treme, tá? Mas a gente consegue dominar isso no Senhor. A gente consegue desenvolver isto no Senhor. Não estou falando nem propriamente de habilidades humanas. Eu estou dizendo de que a minha história de outrora, perdido no mundo, uma história sem Deus, imundo que éramos, não é só eu, Deus, por seu amor e graça, com braço forte, nos tirou lá do caminho da perdição. Eu lembrei da história do presbítero Márcio, me dizendo quem era, como era o seu histórico de vida, dentro de bar, bebendo, e de repente Deus vai lá e muda a história do presbítero Márcio, e diz: vem para a minha presença que eu vou te santificar, vem para a minha presença que eu vou te prosperar. Aí deu um casamento, 2 filhos maravilhosos, um está lá na mídia, o outro toca, 3 filhos, 3 filhos maravilhosos. Imagine a nossa história, se a gente for contar quem éramos e quem nós somos, o que Deus fez a nosso favor. Isto é para lembrar constantemente como Deus foi bom para conosco, irmãos. Como é que Deus foi bom para conosco? De repente é um livramento, de repente é uma porta aberta, de repente é Deus prosperando a sua casa, é Deus abençoando seu filho, é você na faculdade, é seu filho no emprego, é seu filho sendo próspero, enfim, a boa mão de Deus constantemente
te abençoando e você sendo grato ao Senhor. O ofertante deveria reconhecer a humilde história desta nação, como é que ela iniciou. Vamos ver como é que ela iniciou? Verso de número 5 está aqui. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás. Era a fala do ofertante, tá? Trazendo o cesto com os frutos na mão dele perante o sacerdote. Ele vai dizer, era para ele informar para o sacerdote. Arameu era prestes a perecer, foi meu pai. Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito. Deixa aqui para que vocês dêem uma olhada sobre isso. O que o ofertante está dizendo? Ele está fazendo menção, dizendo que Arameu foi meu pai. De quem que ele está se referindo? Ele está se referindo a Jacó, porque da localidade de Padã Arã, de Arã, por isso Arameu, tá? Ele está dizendo, Arameu foi meu pai, e ele prestes a perecer. Por que ele está tratando isso? Porque quando Jacó está em Padã Arã, ele está sendo perseguido por Esaú, Esaú dizendo que vai matá-lo, querendo tirar a vida. Ele está sofrendo os males de Labão, seu sogro, e ainda tem a fome que está por aquela ocasião que Jacó está ali, em Padã Arã. Por causa da fome é que ele tem que descer para o Egito, e vocês vão ver no verso seguinte. E ele estava prestes a perecer, era só a família de Jacó. Aí o que eles fazem? Eles descem tudo para o Egito. E o texto está dizendo, Arameu era meu pai, prestes a perecer, e desceu ao Egito. Vamos para o verso seguinte. E ali peregrinou com pouca gente. Quantas pessoas chegaram no Egito? Apenas 70 pessoas. De 70 pessoas, pouca gente. Deus pega este patriarca, com a sua casa, com seu gado, com tudo que estes 70 têm, e eles vão para o Egito fugindo da fome. E quando eles chegam lá no Egito, eles vão viver ali, irmãos, durante muitos e muitos anos. Vão ficar cativos na terra do Egito, conforme vocês bem sabem. E o texto diz, e peregrinou ali com pouca gente. Porém ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Ouça isso, irmãos, eu estou com a palavra de Deus para esta congregação. Deus, irmãos, faz de pessoas pequenas, de famílias pequenas, de coisas que parecem ser pequenas, de que não vai dar em nada, Deus pega essas pessoas e fazem estas pessoas, esses projetos, serem coisas grandes, poderosas e numerosas, para a glória do seu nome. Deixa sua mão assim para o céu. Das pequenas coisas, das coisas que parece que não são, Deus está dizendo para você nesta noite, eu vou fazer coisas grandes, poderosas e numerosas, e o meu nome será glorificado. Receba a sua vitória aí, fecha a sua mão e diga, Deus, eu creio. Receba a sua vitória nesta noite. Por que isso, pastor? Porque Deus, irmãos, sabe como operar milagres. E como é que ele faz isso? Ele pega das coisas que não são para confundir, irmãos, as que são. As coisas que parecem que não são, que não vão dar em nada. Da vida deste que parece que não tem expressão nenhuma, Deus está dizendo, eu vou transformar deste uma grande e poderosa nação.
De coisas pequenas, Deus faz coisas grandes, pastor Evaldo. E ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir ser nação grande, poderosa e numerosa. Deixa eu dar uma outra paradinha aqui, irmãos. Irmãos, ninguém subestime ninguém e nem o povo de Deus. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ninguém entre no teu caminho, porque quem dizer não para você e Deus dizer sim, coitado de quem está dizendo não para você. Se alguém entrar na tua frente, esteja certo que se Deus quer que você passe, pode ter certeza que você não precisa nem passar por cima dele. O próprio Deus passa por cima dele. O próprio Deus te honra, o próprio Deus tira do caminho, o próprio Deus faz você ser próspero e coloca você aonde que Ele quiser, aonde que Ele quiser. Deus está aqui dizendo para nós que se os nossos cestos estiverem cheios, Ele faz da gente um povo, grande, poderoso e numeroso. O outro versículo vai dizer assim, muda: mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. E aí o que eles estão dizendo? Eles estão falando isto perante o sacerdote. Isto aqui não é uma narrativa só de Moisés. Essa narrativa de Moisés é para que cada ofertante diga isso para o sacerdote. É o culto que eles estão tendo, oferecendo o fruto que está no cesto deles, para eles se apresentarem perante o Senhor, adorando o nome do Senhor. Mas como é que Deus diz que eles são? Deus diz, em uma outra versão, volta no verso de número 5, não sei se é possível, no verso de número 5, o texto diz assim: e ali peregrinou com pouca gente, porém, ali cresceu até, verso de número 4, desculpa, volta por verso de número 4, e o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Vamos para o verso 5, para ficar melhor. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. Em outras versões, está dizendo assim, Ciro foi meu pai. Tá? Algumas versões, não sei qual que é exatamente, eu não dei uma consultada, mas mostra que Ciro por causa de Padã Arã. Mas uma outra versão vai dizer assim: miserável foi meu pai, tá? Não sei se é, aí ó, tá? Então, protestarás perante o Senhor teu Deus, e dirá: Ciro miserável foi meu pai, tá? Fazendo menção de Jacó. Ciro miserável foi meu pai. Por que o termo aqui é miserável? Miserável aqui é de perseguição, de aflição que ele sofreu, de luta que ele viveu, a perseguição de Labão, a perseguição do seu irmão Esaú, o período da fome, ele quase perecendo, e Deus, que não deixa os seus perecer, livrou a Jacó e fez com que ele descesse para a terra do Egito. Da terra do Egito, da aflição, tudo que eles viveram, Deus ouviu a oração, e agora é a hora de se apresentar perante o sacerdote, reconhecendo essa história do passado, agradecido a Deus, lembrando de que o culto tem memória do que Deus fez, do que Deus trabalhou, como é que Deus trabalhou. E por fim, irmãos, para encerrar, eu vou encerrar agora. O ofertante, depois de ter concluído o serviço e recebido a instrução, ele deveria dar glória ao Senhor. Olha, irmãos, a gente traz o nosso cesto cheio de fruto,
mas a gente precisa apresentar a nossa glorificação a Deus. Vocês vão ver, verso de número 10, vai dizer como é que eles deveriam se portar. Olha aqui no Data Show, verso de número 10. E eis que agora eu trouxe a primícia dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor. O fruto é colocado perante quem? Perante o Senhor, perante Deus. Está trazendo para o sacerdote, mas o culto é para Deus. Porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Ouça isso aqui, por favor, irmão. Inclinar aqui é boca na terra, é boca no pó, é se prostrar mesmo com cara no chão. Eles entregam o cesto e eles se inclinam em terra. Devoção, adoração, reverência, culto, irmãos, com vida. Não é um culto, parece que você está olhando só quem fica passando aqui, não presta atenção no culto. É se prostrar, é se inclinar. Não é culto que você está com o celularzinho, atendendo o WhatsApp, escondendo do obreiro, do diácono, do pastor. É culto que você está prostrado. Seu cesto está cheio ou seu cesto está vazio? Porque se seu cesto está cheio, você não pega em celular para ficar mandando mensagem. Você não está no WhatsApp mandando respostinha para lá e para cá. Isso aqui é momento de culto, de adoração. É momento da gente se prostrar, da gente se inclinar, da gente reverenciar o seu Deus, o nosso Deus, porque a gente está prestando um culto a Ele, e com muita reverência. Estamos no culto de doutrina. Eu tenho muita dúvida, irmão, de culto, de gente que conversa demais. Eu tenho muita dúvida de crente na igreja que fica levantando toda hora para sair. Eu tenho dúvida de culto de gente que pega em celular toda hora. Já não deveria pegar hora nenhuma. A gente está prestando um culto perante o Deus, Criador dos céus e da terra. E a gente precisa ter reverência. Então te incline perante o Senhor. Te dobre perante o Senhor. Reverencie a autoridade dEle, a grandeza dEle. Enquanto eu prego, eu ensino nesta noite, Jesus está curando. Enquanto eu estou falando, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus dá dons espirituais, resolve o teu problema, cumpre promessa, porque Ele está presente no nosso meio, irmãos. Então a gente deva se inclinar. Agora, só que a gente não só se inclina, o ofertante, depois de ter concluído todo este ritual, ele é instruído a dar glória ao Senhor, e ele se prostra, mas ele também se alegra. O verso de número 11, eu mostrei agora há pouco com vocês. Olha o que diz o verso 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Irmãos, quando Deus, irmãos, olha para um culto com reverência, com adoração, que você está apresentando o teu cesto cheio de fruto, e de que há milagres acontecendo aqui, vitórias estão chegando, o que acontece é aquilo ali, ó. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem feito. Se coloque em pé, por favor, irmãos. Eu quero te chamar hoje, irmãos. Eu vou te chamar aqui, eu gostaria de pedir que permaneça a gravação. Eu quero te chamar aqui, se você quer ter o seu cesto cheio. Não estou te perguntando se está vazio, eu estou te perguntando se você quer ter seu cesto cheio. Se você quer melhorar o seu culto, se você está apresentando-se perante o Senhor, de que forma Deus está aqui nesta noite exigindo de nós. É uma exigência dele. Apresente com teu cesto cheio de fruto. E eu quero orar por você.
Eu não vou insistir. A oportunidade é sua. Jefté, por favor. Deus está aqui nesta noite, irmãos. Deus está aqui nesta noite. A gente precisa se apresentar diante dele melhor. Quando eu estiver orando, eu queria lembrar a você que Deus vai olhar o teu cesto, tá? Deus vai olhar o teu cesto. E aí eu quero lembrar que a nossa oração de que haja muitos frutos no nosso cesto. Se não houver fruto no teu cesto, a oração é para que você peça a Ele nesta noite, de que Ele encha o teu cesto de fruto. É maravilhoso quando a gente vem da roça, como a irmã Késia, e aí ela vem trazendo um monte de fruto da terra dela. E é maravilhoso porque a gente tem uma sensação de prosperidade, de bênção, de favor de Deus. Como é que você se sentiria vendo o teu cesto vazio? Como é que você olharia para a sua vida espiritual vendo que o teu cesto está vazio, não tem nada no teu cesto? Quando eu terminar de cantar, de orar, o Jefté vai cantar. Ó Deus, eu quero rogar ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, o Senhor conhece tudo, meu Pai. Eu não prolongarei a minha oração. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor, que conhece tudo, sabe de tudo e sabe do cesto que cada um dos teus filhos possui. O Senhor, ó Deus, está dizendo na mente deles, o Senhor está dizendo na mente desse teu servo, da tua serva, o teu cesto ainda precisa melhorar. Para outros o Senhor está dizendo, o teu cesto está cheio, filha. Para outros, ó Deus, o Senhor está dizendo, teu cesto está vazio. Não há nada no teu cesto, filho. Não há fruto no teu cesto. Os meus produzem frutos 30, 60, 100. E o que é de ti, que eu venho para ver nesta noite o teu fruto e não encontro nada? Ai, xerimiai, lai, blaiclou, enimiai, xalabacalabai. Eu estou exigindo de ti, eu estou requerendo das tuas mãos a apresentação dos melhores frutos. Por que o descaso? Por que abandonaste? Nem cesto te acompanha. Ó Deus da glória, tenhas misericórdia, tenha compaixão. O Senhor que sonda tudo e sabe de tudo, é poderoso, Senhor, para fazer com que este teu servo, esta tua serva, seja agraciado pelo Senhor nesta noite, e que ele receba, meu Pai, a unção e a graça e a autoridade, para poder se apresentar diante do Senhor, ó Deus, com alegria, apresentando os frutos para a glória do seu nome, ó Deus. Como servo do Senhor e como ministro do seu evangelho, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu quero rogar ao Senhor, ó Deus, não permita que nesta congregação haja, Senhor, muitos ofertantes sem fruto no cesto, meu Pai. O Senhor não se agradaria de tal coisa, meu Deus. Ó Deus, e eu peço, inverte, Senhor, reverte essa situação. Ó Deus da glória, o Senhor está requerendo desta congregação nesta noite, ó Deus, que cada ofertante
abundante, esteja, Senhor, com os teus cestos cheios de fruto. Ó Deus, que o devido temor, que o tremor esteja na vida de cada um dos teus servos. Este obreiro, este músico, meu Pai, este moço, esta irmã, este irmão, ó Deus da glória, fala aos ouvidos de toda a sua igreja que se reúne nesta noite, para dizer, meu Pai, que eles precisam estar com o cesto cheio. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça aqui na frente, por favor, irmãos. Jefté, pode se levantar. Fique aqui na frente, por favor, irmãos. Fique aqui na frente. Cabeça curvada, olhos fechados, reverência. Te inclinarás perante o Senhor. Aleluia, aleluia. Para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei por tudo que Deus está neste lugar. Reverencia ao Senhor nesta noite. Te inclines perante o Senhor nesta noite. e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu Aleluia, aleluia. te louvarei por tudo que tu és. Minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu refúgio, e nada poderá nos separar. Por favor, ouça isso, irmãos. Deus está aqui.
Deus está neste lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Vou falar em nome do Senhor para você nesta noite. Só você que pode entender se isso é para você. Mas você deva receber, porque Deus está falando nesta noite. Deus está dizendo: e te alegrarás. E te alegrarás. Teu cesto cheio. Deus está dizendo: você vai se alegrar em mim. Você vai ver as promessas cumpridas. Você vai entrar na boa terra que o Senhor jurou a teus pais. A palavra dita aos teus ouvidos de que você vai herdar a bênção. E Deus está aqui nesta noite para dizer para você: eu vou te alegrar, meu filho. Eu vou te alegrar, minha filha. E eu estou perguntando para o Senhor, nesta hora, enquanto Deus está dizendo para você que vai se alegrar, eu estou perguntando: Senhor, como? E Deus está dizendo aqui na minha mente: eu vou alegrar ela com saúde. Para outros, Deus está dizendo: eu vou cumprir promessas. Para outros, Deus está dizendo: eu vou lhe prosperar. Para outros, Deus está dizendo: eu vou entregar dons e talentos e vida ministerial. Deus está aqui para realizar coisas gloriosas no meio do seu povo. Porém, a exortação: nunca com o cesto vazio. Vamos com o cesto cheio. Cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, se prostrar e se reverenciar. E a gente vai se alegrar na presença dEle. Isaac, Guilherme, Eliabe, dobra o joelho aqui na frente. Obreiros, põe a mão nesses rapazes aqui. Deus está falando nesta noite. Hoje é noite de vitória, hoje é noite de milagres. Coloque a mão nos obreiros, os obreiros, coloque a mão nesses jovens aqui. Deus está dizendo que esses rapazes vão se alegrar. Eles vão receber favores de Deus. Deus está dizendo que esses rapazes vão se alegrar e vão receber o favor de Deus. Bota a mão, ore por eles, abençoe eles. Aleluia.
Aleluia! Se atentamente ouvir a Deus, É verdade. os mandamentos, Precisa ouvir. o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não morrerei. Sei que Elas vão te alcançar. onde eu colocar a ponta dos meus pés, chega a tua bênção, chegará. Bendito eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei, bendito serei. Recaia sobre o teu servo, ó Pai do céu. Recaia sobre o teu servo, a vitória que teu servo confia que o Senhor dará. Entrega na mão dele, ó Deus. Entrega na mão dele. Porque ele está com senso, Senhor. Ele quer apresentar esse fruto ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Profetizar, Certo, Senhor, que a e minha como voz ministro do teu será a evangelho, eu abençoo a vida do teu filho para a glória de Deus. bendito serei. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a Aleluia. Deus está presente neste lugar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus, e o povo de Deus diga: Deus abençoe a sua vida. Está terminado, irmãos, o trabalho. Domingo estaremos aqui com a irmã Janice. À noite traremos a nossa oferta. Cesto cheio. Quinta-feira estaremos aqui no culto de adoração ao Senhor e com as nossas irmãs do círculo de oração. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Está terminado, irmãos.